Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Direito Militar. Para quem não me conhece, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especialista em Direito Militar, fui militar da Aeronáutica na graduação de sargento, praça, durante 18 anos, sou palestrante, professor de curso de pós-graduação em Direito Militar e também sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. O vídeo de hoje é uma notícia jurídica. E por que eu estou trazendo essa notícia jurídica para vocês? Pelo seguinte, nos últimos dias, vários clientes do meu escritório começaram a me perguntar sobre a tramitação da ação de inconstitucionalidade número 7092, que está tramitando no STF, Supremo Tribunal Federal, desde o ano de 2022. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, onde esse partido ele questiona a Lei 13.954 de 2019, que alterou profundamente a Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e também alterou outras legislações do ordenamento jurídico brasileiro, que se refere à legislação das Forças Armadas. Então, em virtude de que alguns clientes me perguntaram sobre como estava o andamento dessa ação do Supremo, quais seriam as probabilidades de dar certo, o que aconteceria se o Supremo acatasse a inconstitucionalidade. Então, em virtude dessas questões, eu resolvi fazer esse vídeo no formato de notícia jurídica, a fim de que vocês, não apenas os meus clientes, mas também os demais militares temporários, possam ter um conhecimento sobre esse caso que está em tramitação no STF. E o porquê dos clientes terem me perguntado praticamente nessa semana é pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal já marcou a data do julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. Será neste mês de agosto. Então, o Supremo Tribunal Federal vai ter uma tarefa muito importante perante a Lei 6880 de 1980. E a decisão do STF nessa ação direta de inconstitucionalidade 7092 é de fundamental importância para os militares temporários. Inicialmente, eu informo que militares temporários no âmbito das Forças Armadas são os seguintes: são as praças temporárias, as praças de carreira não estabilizadas, ou seja, que não tenham ainda 10 anos de efetivo serviço, e os oficiais temporários. Sobre essa questão da diferenciação e a lei que ampara a praça temporária, a praça de carreira não estabilizada e o oficial temporário, eu informei isso no vídeo sobre o tema número 20 do nosso canal no YouTube. Vai aparecer na tela a capa desse vídeo. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar num tema, esse vídeo número 20, eu falo sobre a reforma do militar das Forças Armadas com suporte no artigo 5º do artigo 108 da Lei 6880 de 1980. Eu aproveito e peço para você que não é inscrito no canal, que você se inscreva agora no canal. Isso nos ajuda, isso faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante, que o nosso canal ele tem conteúdo de excelência e com isso mais e mais militares serão atingidos pelo canal do Direito Militar. E isso só será bom para esses militares, pois eles vão adquirir muito conhecimento em relação ao direito militar. O nosso canal no YouTube, canal do Direito Militar, ele é um canal específico para matérias jurídicas relacionadas ao direito militar. No nosso canal eu falo sobre reforma, promoção, falo sobre reintegração de militar, falo sobre pensão militar. Inclusive, no sábado, dia 5 de agosto de 2023, às 19 horas,
teremos a nossa primeira live, é sobre pensão militar. Falarei sobre pensão militar para as Forças Armadas, falarei sobre pensão de ex-combatente. Será uma live muito interessante e você poderá fazer perguntas. O único requisito exigido para que você possa fazer perguntas para mim ao vivo durante a live é que você seja inscrito no canal. Se você já é inscrito no canal, clique no sino. Se você não é inscrito, inscreva-se, clique no sino, pois assim o próprio YouTube vai informar você sobre todos os vídeos novos e quando eu estiver com alguma live programada ou quando eu tiver algum vídeo de estreia programado. Se você gostar desse vídeo, também eu peço que você dê seu like, faça seu comentário, pois esses detalhes ajudarão muito o canal do Direito Militar e certamente vai ajudar muito você que aprecia assistir aos meus vídeos no YouTube. Então vamos lá agora para a parte prática dessa notícia jurídica e eu vou informar para vocês de onde surgiu, como surgiu essa ação direta de inconstitucionalidade que teve por iniciativa o PDT, Partido Democrático Trabalhistas. Vamos então ao slide importante sobre essa questão. Vocês estão vendo na tela o extrato processual da ADI. ADI é Ação Direta de Inconstitucionalidade 7092. Esse é um número único. Caso vocês queiram procurar na internet, vocês podem entrar pelo número 7092, ADIM, ou por esse número único, que é o número único em relação a todo o processo judicial brasileiro. Ação direta de inconstitucionalidade, o relator é o ministro Edson Fachin, e o requerente, a pessoa jurídica que ingressou com essa ADI no Supremo, foi o Partido Democrático Trabalhistas, PDT. Essa ação ela foi ajuizada no ano de 2022. Aqui no extrato processual, vocês podem verificar que está concluso ao relator, ou seja, está concluso ao ministro Edson Fachin, desde o dia 3/8 de 2023, sendo que em 1º de agosto de 2023 foi incluído em pauta o julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. Foi incluído em pauta, sendo que será um julgamento virtual, como vocês estão vendo. O que é um julgamento virtual? Vai ser um julgamento entre os ministros do Supremo Tribunal Federal pela internet. Cada ministro vai dar seu voto até que chegue o último ministro a votar, e aí sim o presidente do Supremo Tribunal Federal irá informar qual foi a decisão do julgamento. E vocês também verificam que esse julgamento virtual ele não é apenas de um dia. Esse julgamento ele está agendado para começar no dia 11 de agosto de 2023, com término previsto para 21 de agosto de 2023. Ou seja, neste mês de agosto, tudo indica que você militar, nós advogados que atuamos em causas militares, poderemos ter uma grande notícia, pois eu sou crítico da Lei 13.954 de 2019, ela, principalmente em relação aos militares temporários, isso eu falo em alguns vídeos, eu falo isso no meu livro, Manual Prático do Militar, eu falo isso para os meus clientes e para os potenciais clientes que me procuram, seja por zap, e-mail, por telefone, ou que vão ao meu escritório, seja o escritório em Maceió. Apenas para quem não sabe, eu possuo 2 escritórios de advocacia. O primeiro escritório principal fica situado em Brasília, no Cruzeiro Velho, muito próximo ao QG, ao Quartel-General do Exército, e o meu segundo escritório é onde eu falo agora, que é o escritório de Maceió. Então, quando o cliente vem ao meu escritório, ou Maceió, ou Brasília, zap, e-mail, ou por telefone, eles costumam receber a informação de mim que essa Lei 13.954 de 2019 prejudicou muito o temporário a fim de que ele consiga uma reforma militar. Por essa ação direta de inconstitucionalidade, ela se refere principalmente à reforma do militar temporário. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês
a petição inicial, uma parte do PDT, vou mostrar também o primeiro despacho, um trecho apenas, do primeiro despacho do ministro Edson Fachin, vou mostrar também trechos do entendimento da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer excelente nessa ADI 7092, e também vou mostrar alguns trechos do parecer da Advocacia Geral da União, que deu um parecer sobre a ação de constitucionalidade intentada, ingressada pelo PDT. Obviamente, a AGU ela sempre fica do lado do governo federal e ela sempre vai defender as leis, principalmente essa que teve iniciativa da Presidência da República no ano de 2019. Mas vai ser interessante, alguns trechos eu vou passar para vocês entenderem de onde surgiu e como está o andamento dessa ADI 7092. Então, nessa semana, teremos, como eu disse, a princípio, uma decisão definitiva sobre o caso, porém, caso algum ministro solicite retirada de pauta para eles analisarem, que a gente chama de vista para análise, aí esse processo constitucional ele poderá demorar mais algum tempo. Bom, em relação à ADI 7092, em relação ao extrato processual, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora nós vamos para a petição inicial do PDT, para vocês saberem o que o PDT pediu ao STF. Vocês estão vendo agora a petição inicial que o Partido Democrático Trabalhista ingressou no Supremo Tribunal Federal a fim de pedir a inconstitucionalidade da Lei 13.954 de 2019. Aqui estão os dados do partido, ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar de urgência. O PDT ele questiona a Lei Federal número 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e dos artigos 106, 2-A, B, a linha B, e parágrafo 1º, e artigo 109, parágrafos 1º, 2º e 3º, todos da Lei 6880 de 1980, alterados pelo artigo 2º da Lei Federal 13.954 de 2019. Para quem não conhece, a Lei 6880 de 1980 é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Vamos agora lá para o final dessa petição inicial, dessa ação direta de constitucionalidade, para vocês saberem o que foi pedido pelo PDT nessa ADI. Inicialmente, o PDT ele solicitou medida cautelar do plenário a fim de suspender a eficácia dos artigos 106, 2-A, linha B, e parágrafo 1º, e artigo 109, parágrafos 1º, 2º e 3º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Porém, daqui a pouco vocês vão ver, o ministro Edson Fachin entendeu que não era caso de medida cautelar, ou seja, a lei continuou valendo a partir do momento que o ministro Edson Fachin negou essa medida liminar para o PDT. Em resumo, o PDT ele ingressou com a ação e pediu a medida cautelar para que suspendesse os efeitos desses dispositivos para que a lei voltasse a ser como era antes de 2019. Mas o ministro Edson Fachin entendeu que não era o caso. Daqui a pouco eu vou passar para essa parte para vocês entenderem. O PDT ele continua com mais alguns pedidos e o importante são agora os itens 5 e 6 dessa petição, como vocês estão vendo. O PDT pedindo: seja presente ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade total da Lei Federal número 13.954 de 2019, por violação aos dispositivos da Constituição Federal apontados no decorrer desta exordial. A exordial aqui é a petição inicial, que é a que eu estou lendo. Então, o primeiro pedido de mérito do PDT foi para que o Supremo Tribunal Federal considere toda a Lei 13.954 de 2019 inconstitucional. Esse é o primeiro pedido. Porém, o
PDT, ele foi para um pedido, vamos dizer assim, subsequente ou alternativo. Inciso 6º. Se não acolhido o pleito de declaração de inconstitucionalidade total da Lei Federal 13.954/2019, que sejam declarados inconstitucionais os artigos 106, inciso 2-A, a linha B de bola, e parágrafo 1º e artigo 109, parágrafos 1º, 2º e 3º, todos dos Estatutos Militares alterados pela referida lei de 2019. Então é isso que o PDT está pedindo ao Supremo Tribunal Federal. Vamos agora ao primeiro despacho do ministro Edson Fachin. Vocês vão ver agora na tela. Aqui está a decisão, ministro Edson Fachin, 7092, que é ação direta de constitucionalidade. E o ministro diz o seguinte: a Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, altera não apenas os estatutos militares, como também a própria Lei do Serviço Militar, o Sistema de Proteção Social dos Militares, além de diversas outras providências. A lei, como prevê o artigo 29, vige há mais de 2 anos, razão pela qual, considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem jurídica, prudente que o pedido vinculado pelo partido seja diretamente submetido ao plenário do STF. Aplico, portanto, o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99, que foi o que o PDT pediu de forma subsequente, de forma alternativa. Solicite informações da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Presidência da República no prazo de 10 dias. Em seguida, ouça-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, 11 de março de 2022. Vamos agora sobre a manifestação da AGU, Advocacia Geral da União. Aqui está o parecer, a petição da AGU, e o importante é o final, para que vocês saibam o que a Advocacia Geral da União disse para o Supremo Tribunal Federal em relação à Lei 13.954/2019, que está sendo contestada desde 2022 pelo PDT em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Está aqui, conclusão, é o que a AGU está pedindo que o Supremo decida em relação à ação direta de inconstitucionalidade 7092. Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido veiculado pelo requerente. O requerente é o PDT. São essas, excelentíssimo senhor relator, as considerações que se tem a fazer em face do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, cuja juntada aos autos, ora, se requer abril de 2022. Quem assina é Bruno Bianco Leal, Advogado-Geral da União. Então, esse foi o parecer da União, ou seja, a Advocacia Geral da União, ela está dizendo ao Supremo que a Lei 13.954/2019 não tem nada de inconstitucional. É isso que a AGU está dizendo. Isso é muito normal. É como as ações judiciais de causas militares dos meus clientes. Eu nunca me deparei com uma situação que a União Federal, que o advogado da União, diga na contestação que o meu cliente tem direito ao que ele está pedindo. Então, é só para vocês saberem que esse parecer da AGU, isso aqui é tipo um padrão. Eles sempre, praticamente, vão dizer que está tudo certo com a legislação. E nós sabemos que a Lei 13.954/2019 tem realmente coisa errada. Vamos agora ao parecer da Procuradoria-Geral da República sobre essa ação direta 7092. O Procurador-Geral da República, quem assina é o Procurador Augusto Aras, ele informa o seguinte no início do seu parecer. Trata-se de ação direta de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PDT, apontando como objeto a Lei 13.954/2019 e o disposto nos artigos 106, que eu já mencionei para vocês. O procurador ele transcreveu os dispositivos que o PDT está reclamando perante o Supremo. É
Claro que lá no início vocês viram que o primeiro pedido do PDT, nessa ação de inconstitucionalidade, é que o Supremo declare totalmente inconstitucional a Lei 13.954 de 2019. Porém, de forma secundária, subsequente, o PDT pede, caso o Supremo entenda que a lei não é toda inconstitucional, que o Supremo declare a inconstitucionalidade de alguns dispositivos que estão na Lei 13.954 de 2019 e que acabaram sendo incluídos na Lei 6880 de 1980. Isso tudo no ano de 2019, final de 2019. Então, o procurador, ele transcreveu os dispositivos. Então, vamos até os dispositivos e eu vou falar alguns detalhes rápidos sobre esse assunto. Artigo 106, a reforma será aplicada ao militar que, inciso 2º-A, se temporário. Em resumo, aconteceu o seguinte, em 2019. Até antes de 2019, os militares temporários, eles tinham os requisitos para poderem serem reformados, assim como os militares que não eram temporários. Porém, a diferenciação entre os requisitos para tanto da ativa que era de carreira ou oficial de carreira, tanto para quem estava na ativa, mas era temporário, não havia muita diferença entre os requisitos para um ou outro serem reformados, seja por motivo de doença, seja por motivo de acidente de trabalho. Então não tinha muita diferenciação. Só que em 2019 isso não mais aconteceu. Os requisitos para o militar da ativa ser reformado praticamente não mudaram, ficaram os mesmos. Já em relação aos militares temporários, houve uma flagrante discriminação, fazendo com que os requisitos para o militar temporário ser reformado fossem mais o que? Rigorosos. Por exemplo, vamos supor que jogando futebol, olha que interessante, vamos dizer que jogando futebol dentro do quartel, do Exército, um oficial de carreira, ele acaba numa dividida de bola, tropeçando, se batendo, os dois se machucam lá na dividida de uma bola. É isso, na dividida de uma bola, impacto entre o oficial de carreira e a praça temporária, que só tem 5 anos de efetivo de serviço, ou seja, não é estabilizada. Tiveram lá um choque, bateram, os dois se machucaram. E vamos supor que os dois ficaram incapacitados definitivamente para o serviço militar em função desse acidente de serviço. Pois jogar bola durante o expediente dentro do quartel, se houver um acidente, ele é considerado acidente de serviço. Isso está no decreto da legislação castrense. Então vamos continuar. Esse oficial de carreira está incapacitado definitivamente para o serviço militar. Esse, vamos dizer que é um sargento, um terceiro sargento com 5 anos de efetivo de serviço, também está incapacitado definitivamente para o serviço militar em função desse acidente de serviço. Os dois se machucaram, os dois ficaram incapacitados. Se fosse até a publicação, até o início da vigência da Lei 13.954, aconteceria o seguinte: esse oficial de carreira seria reformado. Esse praça, sargento com 5 anos não estabilizado, também seria reformado. Até aí, tudo ok. Mas depois da publicação da vigência da Lei 13.954 de 2019, o que aconteceu? Nesse mesmo caso concreto, nessa mesma situação hipotética, o oficial de carreira ele vai ser reformado, porém o sargento que só tem 5 anos não é estabilizado, ele não vai ser reformado. Por quê? Porque mesmo tendo sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar em função de um acidente de serviço, a lei nova, 13.954 de 2019, disse que esse militar temporário, caso ele tenha um acidente de serviço e fique somente incapaz definitivamente para o serviço militar, diz que ele não tem direito a ser reformado. Ele só vai ter direito a ser reformado se ele for considerado inválido, ou seja, incapaz definitivamente tanto para o serviço militar quanto para qualquer trabalho civil.
vocês percebem claramente que isso é uma imensa discriminação. Nesse exemplo que eu dei agora, hipotético, fica muito mais fácil de você entender. Então, em resumo, foi isso que aconteceu. É claro que não foi só por causa de acidente de serviço. No vídeo do tema número 20, está disponível no nosso canal Direito Militar, lá eu explico muito bem detalhadamente essa diferenciação entre o oficial de carreira, a praça estabilizada, e o oficial temporário e a praça temporária, ou a praça de carreira não estabilizada. Então, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, eu sugiro que vocês assistam o vídeo do tema número 20, que trata da reforma com base no inciso 5º do artigo 108 da Lei 6880 de 1980. É muito esclarecedor para você que tem interesse nesse assunto, que você tem interesse em se aprofundar nesse assunto. Então, essa é uma das discriminações que fere o princípio da isonomia, no meu entendimento. E como eu disse, a discriminação não é só nesse caso de acidente de serviço. Tem outras discriminações em relação à reforma do militar. A linha B, que está sendo pedida para ser inconstitucional, para ser declarada a inconstitucionalidade dela. B. Foi julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 108 desta lei. Parágrafo 1º. O militar reformado na forma prevista nos incisos 5º ou 6º deste caput, deste artigo, só poderá readquirir a situação militar anterior. 1. Na hipótese prevista no inciso 5º do caput deste artigo, por outra sentença do Superior Tribunal Militar, nas condições nela estabelecidas. 2. Na hipótese prevista no inciso 6 do caput deste artigo, por decisão do comandante de força singular respectivo. O artigo 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para atividade militar, por uma das hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, o inciso 3 trata de acidente de serviço, que é relacionado ao exemplo que eu dei agora, hipotético. 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 desta lei será reformado com qualquer tempo de serviço. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 108 desta lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 3, 4 e 5. O 3, acidente de serviço. O 4, incapacidade sem causa e efeito. E o 5, ou melhor, o 4 é incapacidade com causa e efeito. E o 5 são as doenças especificadas em lei. Do caput do artigo 108 desta lei, se concomitantemente for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral pública ou privada. Foi o exemplo que eu falei para vocês. Por esse parágrafo 2º, esse praça, esse sargento que só tem 5 anos de efetivo de serviço, o inciso 3, ele se acidentou e ele ficou incapaz definitivamente para o serviço militar. Porém, ele tem que estar inválido, como diz essa lei, esse parágrafo 2º, ele tem que estar inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Ou seja, ele tem que estar tanto incapaz totalmente para o serviço militar, quanto para qualquer serviço civil, como fala aqui, pública ou privada atividade laboral. Parágrafo 3º, o militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas no inciso 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 desta lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado, ou seja, vai ser mandado embora da Força Armada, na forma prevista na legislação do serviço militar. Então, são esses dispositivos que o PDT está pedindo para que o Supremo declare inconstitucional, caso o Supremo não declare toda a lei inconstitucional. O exemplo que eu dei para vocês é um exemplo que faz com que vocês entendam de uma forma bem simples do que se trata essa ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, se trata de reforma. Reforma de quem? Do militar temporário.
pois o militar temporário, como eu disse, ele foi muito prejudicado com a Lei 13.954 de 2019 do governo anterior ao nosso. Nós estamos em 2023. Vamos agora ao final do parecer do Procurador-Geral da República, como eu disse, Augusto Aras, e ele diz o seguinte: em face do exposto, opina o Procurador-Geral da República pela procedência parcial do pedido. Qual o pedido? Do pedido de declaração de inconstitucionalidade feito pelo PDT. E por que parcial? Porque o PDT, o primeiro pedido foi o quê? Que o Supremo declarasse a Lei 13.954 de 2019 totalmente inconstitucional. O procurador, ele entende que não é caso de que a lei seja totalmente declarada inconstitucional. Por isso que ele fala que ele pede a procedência parcial do pedido. Para que sejam declarados inconstitucionais os artigos 106, 2-A, B e parágrafo 1º, e 109, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 6880 de 1980, na redação dada pela Lei 13.954 de 2019, de modo que as hipóteses de reforma por incapacidade definitiva sejam aplicadas igualmente aos militares efetivos e temporários. Em resumo, a Procuradoria-Geral da República, ela entende que existe discriminação inconstitucional entre militares efetivos e militares temporários. E por isso, o Procurador-Geral da República pede que o Supremo decida, julgue pela procedência parcial em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, como vocês perceberam, essa ação direta de inconstitucionalidade ela é muito interessante e a decisão do Supremo vai ser muito importante para milhares de militares temporários que foram prejudicados com a Lei 13.954 de 2019 em relação à reforma. Muitos militares, eu tenho muitos clientes, militares temporários, que sofreram, por exemplo, acidente em serviço, mas que sofreram acidente de serviço após a vigência da Lei 13.954 de 2019, ficaram incapacitados definitivamente para o serviço militar, mas que, em virtude da lei, não foram reformados de forma administrativa. Aí eu tive que entrar com uma ação judicial perante o Poder Judiciário, alegando que existe inconstitucionalidade na Lei 13.954 de 2019. Então, essa ação direta de constitucionalidade ela é muito importante e é claro que eu tenho muito interesse em que o Supremo declare a inconstitucionalidade do jeito que o ministro, ou melhor, do jeito que o Procurador-Geral da República pediu. Eu, particularmente, entendo que, sob o ponto de vista jurídico, a Lei 13.954 de 2019 ela não é totalmente inconstitucional. Não. Agora, existem partes dela que são inconstitucionais. Um exemplo de inconstitucionalidade que eu entendo é esse, que está em discussão de mérito nessa ação de inconstitucionalidade 7092. Realmente é discriminatório o que a Lei 2019 fez com os militares temporários. Eu, particularmente, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal também vai seguir a linha do entendimento da Procuradoria-Geral da República. Aí vem uma grande pergunta que alguns clientes me fizeram. Após eu falar rapidamente, resumidamente, sobre o que eu estou dizendo para vocês agora, só de uma forma mais detalhada. Alguns clientes me perguntaram: doutor, já que o Procurador-Geral da República, já que o Ministério Público Federal disse nesse parecer que ele entende que é inconstitucional alguns artigos dessa lei de 2019, isso significa que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar o pedido que está na petição inicial da ação de inconstitucionalidade, e com isso os militares temporários vão voltar a ter isonomia em relação aos militares de carreira, ou oficiais ou praças estabilizados em relação à reforma? A resposta é negativa. O parecer do Procurador-Geral da República ele não vincula a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ele pode concordar ou não com o parecer do Procurador-Geral da República. Porém, é óbvio que o fato de o Procurador-Geral da República ter concordado de forma parcial com o pedido da petição inicial dessa ação direta de constitucionalidade é excelente e tem um peso muito forte. Eu, particularmente, entendo que o Supremo Tribunal vai declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos apontados pelo Procurador-Geral da República. Então vem outra pergunta que um cliente me fez: doutor, então se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos dessa lei de 2019, isso quer dizer que eu, como militar temporário, que fui acidentado, vamos supor uma suposição, o exemplo que eu dei, fui acidentado jogando bola lá com a galera, o oficial de carreira foi reformado e eu não fui porque eu não estava inválido, porque eu fui prejudicado pela lei de 2019, o que vai acontecer, doutor, se o Supremo Tribunal fizer isso? Vai acontecer o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal não utilizar a modulação é o seguinte: o Supremo ele declara inconstitucional uma lei, mas ele faz algumas restrições à aplicabilidade da lei a partir do momento que o Supremo declarou inconstitucional. Ele pode, por exemplo, declarar ela constitucional e fazer algumas ressalvas, como, por exemplo, quando ela poderia ser aplicável os efeitos jurídicos dela. Mas em relação a essa lei específica, eu entendo que não haverá modulação. Ou o Supremo declara ela toda inconstitucional, ou ele declara ela inconstitucional, mas de forma parcial, e ali vai dizer que todos os efeitos jurídicos, isso na prática, se declarar inconstitucional, que todos os efeitos jurídicos provenientes desses dispositivos que poderão ser declarados inconstitucionais, ele não surtem mais efeito jurídico no mundo jurídico. Ou seja, militares temporários que, por exemplo, nesse caso hipotético, foram licenciados porque não estavam inválidos, mas apenas incapazes definitivamente para o serviço militar, em virtude do acidente de serviço, jogando futebol dentro do quartel do Exército, esses militares, eles deverão ser reformados pela própria Força Armada. O militar ele poderá fazer um requerimento, um pedido, diretamente à Força Armada, informando que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal, na ação direta de constitucionalidade tal, que ele solicita que o Exército reforme por incapacidade definitiva do serviço militar, com suporte no inciso 3º do artigo 108, da Lei 6880 de 1980. Ele vai fazer o requerimento, caso o Exército negue mesmo assim, aí ele vai ter que entrar com uma ação judicial perante a Justiça Federal para que o Poder Judiciário decrete a reforma dele, com suporte na decisão, na ADIM, na ação direta de constitucionalidade 7092, que está tramitando atualmente, mas que quando ele for dar entrada com essa ação, provavelmente já vai ter um julgamento definitivo e quem sabe até transitado de julgado. Então, é realmente uma ação direta de constitucionalidade muito importante para todos os militares das Forças Armadas, principalmente para os militares temporários. Eu peço a você que está me assistindo, se você gostou desse vídeo, se você gostou do que eu passei para vocês agora, que você dê seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito ou vai se inscrever agora, clique no sino para que os novos vídeos que eu publicar no YouTube, o próprio YouTube lhe notifique de uma forma bem simples, sem lhe incomodar. E com isso você vai estar ajudando o nosso canal, a fim de que o YouTube entenda que o nosso canal ele tem relevantes conteúdos significativos que ajudam pessoas, sejam civis ou militares, que tenham interesse em causas militares, que tenham interesse em matérias relacionadas ao assunto militar, pois o nosso canal é isso, o nosso canal é para debater e ensinar sobre o direito militar, canal do direito militar.
que vocês divulguem esse vídeo para outros militares, divulguem nas suas redes sociais, compartilhem no YouTube, envie esse vídeo para grupos de WhatsApp de militares, principalmente militares temporários. Pois você que está me assistindo agora, você, se não sabia dessa ação direta de constitucionalidade, está sabendo a partir de agora. Agora, imagine você quantos e quantos militares temporários, desde 2019, desde dezembro de 2019, deveriam ter sido reformados e não foram por causa da Lei 13.954 de 2019. Se você mandar para o WhatsApp, para os grupos de WhatsApp, se você divulgar isso no seu Instagram, no seu Facebook e nas outras redes sociais, compartilhar, der o seu like, isso vai ajudar muito, não só você, mas outros militares. Então, é o que eu peço. Eu gostaria também de informar sobre o nosso grupo de WhatsApp. Vocês estão vendo na tela, temos aqui o QR Code. Participe do nosso grupo de WhatsApp. Você pode, pelo QR Code, ou enviar para esse telefone, que é o meu WhatsApp, para que eu possa fazer o seu cadastro no nosso grupo. Esse grupo de WhatsApp não é para a gente ficar conversando, batendo papo. Não é isso. Esse grupo de WhatsApp, ele é específico para que eu, assim que publicar os meus vídeos no YouTube, eu coloco lá o vídeo, para facilitar a você que aprecia os vídeos que eu publico aqui no canal do YouTube. Por exemplo, todos os vídeos que eu já publiquei no YouTube estão nesse grupo do WhatsApp. Por exemplo, vamos supor que você, hoje mesmo você, vamos dizer que você hoje se cadastre, ingresse nesse grupo de WhatsApp. Vai acontecer o seguinte, quando eu publicar o próximo vídeo, eu vou publicar ele no YouTube, tudo direitinho. Se você estiver inscrito e tiver com o sino lá clicado para receber todas as notificações, o YouTube vai lhe informar que eu, Diógenes Gomes de Vieira, já postei mais um vídeo. Você vai ser comunicado, ok. E o grupo de WhatsApp serve para quê? Para facilitar isso. Pois assim que eu publico o vídeo no YouTube, eu envio o vídeo para o grupo do WhatsApp. Então, todas as pessoas que estão nesse grupo de WhatsApp vão receber muito rapidamente esse vídeo e vai ficar arquivado no WhatsApp dela todos os vídeos que ela receber a partir do momento que ela for inscrita participar desse grupo de WhatsApp. Ou seja, não é um grupo chato. Muita gente, assim como eu, às vezes eu não ingresso num grupo porque é bom dia, é boa tarde, são vídeos que o pessoal manda que não tem nada a ver. Então não se preocupem, podem serem membros, podem participar desse grupo de WhatsApp, grupo do Direito Militar, que você apenas vai ser comunicado, você somente vai receber mensagem nesse grupo de WhatsApp quando eu postar um vídeo no YouTube. Então fique tranquilo. Então, façam o cadastramento, sejam membros do nosso grupo do WhatsApp e passem essa informação para outros militares, pois todos serão beneficiados. Então, eu estou finalizando, agradeço muito a sua audiência, a sua paciência. Não se esqueça que no sábado, dia 5 de agosto de 2023, às 19 horas, será a primeira live do nosso canal no YouTube e o tema será pensão militar e falarei também sobre pensão de ex-combatente e falarei principalmente sobre o assunto que está deixando muita pensionista e muito beneficiário para ser pensionista aflito nos últimos dias em virtude da notícia de que o Senado Federal enviou para a Presidência da República uma ideia legislativa, uma proposta para que seja extinta, para que seja alterada, na verdade, a pensão militar para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Na live eu vou fazer uma explanação sobre conceitos básicos
sobre pensão militar e pensão de ex-combatente, e depois eu vou debater sobre essa questão. Será que a Presidência da República vai realmente enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional para alterar essa questão de pensão militar para filhos e filhas de militares das Forças Armadas? E se mandar, como seria esse tipo de projeto de lei? Qual a implicância de que esse projeto de lei vire uma lei alterando a questão da pensão militar para filhos e filhas de militares? Então vai ser uma live muito interessante. Quem estiver na live poderá fazer perguntas para mim ao vivo, eu vou responder na medida do possível. Mas lembrando, somente vai poder fazer pergunta quem tiver inscrito. Quem não tiver inscrito no canal, infelizmente não vai poder fazer pergunta. Então, curtam a live do sábado, divulguem essa live para os seus contatos, redes sociais, grupo de WhatsApp. E muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.